fatos e versões. O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio o deputado federal reeleito por Minas Gerais, Reginaldo Lopes. Ele que também é coordenador da campanha do ex-presidente candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva. E, deputado, bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui. Bom dia, Thalita. Bom dia, Patrícia, Viola. Bom dia. É uma alegria enorme poder estar novamente na Rádio Super para trocar algumas ideias e conversar com a nossa gente. Obrigado pelo convite. Deputado, ontem nós vimos o primeiro ato nesse segundo turno de campanha, o ato realizado pelo PT, o ex-presidente Lula, que esteve em Belo Horizonte. E eu queria que o senhor começasse fazendo um balanço daquilo que aconteceu ontem no centro da capital mineira. Eu acredito que foi o maior ato da história de Belo Horizonte. Um ato lindo, as pessoas agradecendo o presidente Lula pela sua disposição de se colocar para presidir o país mais uma vez, porque parte da população reconhece no presidente Lula a única liderança capaz de reconstruir o país e também de preservar a democracia. Não tenha dúvida. Bolsonaro prepara uma PEC para a reeleição ilimitada com direito a familiares. Isso é muito grave. Prepara também PEC para alterar a composição do Supremo Tribunal Federal. Por isso, não é brincadeira. O que está em jogo é a democracia brasileira, o pacto civilizatório que nós estabelecemos na Constituição de 88, a soberania nacional e também as políticas públicas. Porque parte de quem apoia o Bolsonaro é contra as políticas sociais, as políticas públicas. Acredito que o Estado tem que ser o menor, mas o menor possível para os mais pobres e sempre muito generoso com os mais ricos na perspectiva de não ter tributação. Não há justiça social sem justiça tributária. Portanto, é gravíssimo o momento que nós estamos passando e eu tenho convicção que aquela energia, milhares de pessoas que foram à rua ontem em Belo Horizonte foram para agradecer ao presidente Lula a sua disposição de enfrentar o Bolsonaro nesse momento histórico da vida política brasileira. É um segundo turno que se configurou de uma maneira muito acirrada, né? Eles ficaram ali bem perto ali na porcentagem da apuração de votos. O que PT, o que Lula pode fazer para realmente levar essa disputa na corrida ao Planalto? O que ele vai fazer para ganhar esse eleitor que ainda não se decidiu por ele a votar nele como presidente da República? Primeiro, Patrícia, o presidente Lula teve a votação histórica. Foram 6,2 milhões de votos de frente do presidente Bolsonaro. É a primeira vez que um presidente está sentado na cadeira de presidente e não fica em primeiro lugar. É a maior votação do presidente Lula no primeiro turno em um processo eleitoral. Mesmo quando ele estava sentado na cadeira de presidente, ele não teve tantos votos como ele teve nessas eleições. Era difícil ganhar no primeiro turno, mas não era impossível. E agora nós vamos dialogar. O nosso partido nunca ganhou uma eleição no primeiro turno e nós vamos agora buscar, discutir com os setores da sociedade brasileira, fazer essa frente ampla. O governo Lula não será um governo do PT. O governo Lula será um governo de reconstrução nacional. O governo Lula será um governo de coalizão. O governo Lula será de uma ampla frente que tem na democracia a única possibilidade de avanços sociais. Fora da democracia é barbárie. E Bolsonaro é a barbárie. Portanto, eu tenho convicção que nós vamos ampliar a frente nesse segundo turno. Em Minas, que nós ganhamos com 600 mil votos, vamos passar de 1 milhão. E no Brasil, estou muito convicto que nós vamos passar de 10% e vamos ganhar com mais de 10 milhões de votos de frente. Deputado, apesar desse cenário que o senhor cita de que nunca houve essa eleição em primeiro turno, embora tenha sido a eleição mais bem votada do ex-presidente Lula,
Como foi uma decepção para o PT, foi uma decepção para vocês, já que os institutos de pesquisa mostravam ali uma vantagem muito considerável para que fosse realmente decidido em primeiro turno, vocês acreditavam de fato que a eleição fosse terminada no dia 2 de outubro e que não houvesse aí, de que não pudesse ter esse segundo turno? Thalita, as pesquisas acertaram. Era de 48 a 49. Nós tivemos 48,5. Então, como do lado de lá é negacionista, negou a vacina, e o Bolsonaro é responsável pela morte de 500 mil pessoas, o Bolsonaro é negacionista na economia, não acredita que aumentar o salário mínimo com ganho real para os trabalhadores faz a economia crescer. Ele é negacionista porque ele não acredita em obras públicas para fazer o PIB voltar a crescer. Ele é negacionista porque ele não acredita que investir em ciência e tecnologia reindustrializa o Brasil, inclusive ajuda o agronegócio a se modernizar, porque o agronegócio no Brasil é dependente de importação de componentes para a produção. Ele é negacionista porque ele não acredita que você pode usar o bioinsumo para fazer uma nova política de desenvolvimento sustentável no campo. Eles não acreditam em pesquisa porque a pesquisa aponta derrota no segundo turno. E as pesquisas acertaram. A única diferença é que Bolsonaro levou os votos úteis do Ciro, queriam votar nele no segundo turno, e os votos úteis da Tebet, que votaria nele no segundo turno. Então, ele ampliou mais 3, 4 pontos. Então, de fato, Bolsonaro está no teto. Por exemplo, em Minas, 881 mil votos que tiveram Ciro e Tebet, nós vamos ter mais de 60% desses votos e vamos ampliar a nossa vitória em Minas para mais de 1 milhão. Então, de fato, para nós foi uma alegria extraordinária. Eu quero aqui agradecer ao povo brasileiro, a generosidade do povo brasileiro conosco, a confiança que tem no presidente Lula e, em especial, os mineiros e as mineiras, porque será pelas mãos dos mineiros e das mineiras que nós vamos fazer um novo país e o povo brasileiro vai voltar a ser feliz. No ato, no encontro de ontem, deputado, fugiu a palavra, mas no encontro de ontem, o ex-presidente Lula fez algumas críticas ao governador Romeu Zema, reeleito em primeiro turno aqui em Minas Gerais, e que declarou apoio nesse segundo turno, oficialmente esse apoio aberto ao presidente Jair Bolsonaro. Como que o senhor avalia o discurso do ex-presidente Lula ontem, quando inclusive disse que não conhecia o governador Romeu Zema? Muito pelo contrário, Thalita. O Lula reafirmou respeito aos governantes, aos eleitos. Reafirmou que governará com Romeu Zema. E diz que o Romeu Zema teria remorso se soubesse tudo que ele fez por Minas. O presidente Lula investiu 260 bilhões em Minas Gerais. Foram mais de 400 mil casas. O que o presidente Lula perguntou ao Zema é se ele entregou alguma casa verde e amarela. Eu quero aqui reafirmar. Nós vamos governar com o Romeu Zema. É evidente que o governador foi infeliz ao falar de PT-fobia, porque nós não podemos, isso é racismo, e nós não podemos incentivar o ódio. Mas do nosso lado é só amor. Nós não vamos faltar os mineiros e as mineiras. O governo Lula vai convocar o Romeu Zema na primeira semana para resolver 2 grandes problemas do país. O primeiro, a falta de empatia, a falta de responsabilidade do Bolsonaro, e ele sabe disso, que não garantiu equipamentos da tecnologia da informação e nem conectividade para que os alunos mais pobres tivessem o direito de ser alfabetizados. Nós vamos fazer um plano de recuperação da defasagem escolar e nós vamos pagar para os governadores. Nós vamos chamar os governadores, fazer um pacto para colocar todas as crianças, filhas do Bolsa Família, em tempo integral na escola. O presidente Lula será o presidente da primeira infância. E nós vamos fazer dupla matrícula. Nós não vamos usar o dinheiro do Fundeb, do qual o Bolsonaro tomou 30 bilhões ao não enfrentar a política de petróleo, de derivado de petróleo, e fazer a política em moeda nacional e tentar abaixar os impostos que eram dos governadores. O Bolsonaro é um antifederalismo. O Bolsonaro é o presidente do conflito, da irresponsabilidade, que terceiriza responsabilidades,
terceiriza para prefeitos e para governadores. Ele é um moleque, ele é irresponsável, Bolsonaro. E o Zema sabe disso. O Zema também não pode cometer o mesmo erro que cometeu o ex-governador Aécio Neves. No sonho de querer ser candidato a presidente da República, apostar no quanto pior, melhor. Ele tem que fazer bom governo nos 4 anos para se candidatar a presidente da República. E nós estaremos ao lado dos mineiros. Nós vamos chamar o governador Zema para fazer um plano de obras públicas, porque o Brasil Minas é um pequeno Brasil, é o estado da logística, é o estado da integração nacional. Nós vamos duplicar 381, que o Bolsonaro botou um prego. Nós vamos duplicar 251 de Montes Claros. Nós queremos enfrentar a 262 até Vitória. Nós queremos pegar a 116 de Além Paraíba até Pedra Azul. Nós queremos enfrentar o problema da BR-040. Porque nós entendemos que obra pública é que gera emprego. Quando a economia está estagnada, quem puxa a economia, primeiro, são as obras públicas. Segundo, é o setor privado. Nós vamos puxar o setor privado para investir no Brasil. Porque o setor público não investe, o setor privado não acredita. Então, é negacionismo o modelo econômico do Paulo Guedes e Bolsonaro. Nós estamos juntando todos os economistas, os principais economistas que ajudaram a reconstruir esse país. Então, o Zema vai perceber que como nós somos republicanos e como nós vamos olhar para esse Estado e nós vamos fazer esse país mudar porque Minas puxa o Brasil e nós vamos resolver o problema da logística e da infraestrutura. Então, o governador Zema pode ficar tranquilo que nós seremos os melhores aliados, não dele, mas do povo mineiro. E, por consequência, dele. E ele sabe disso. Ontem, o candidato Lula ele enfatizou que vai dar uma atenção especial à Serra do Curral, com essa questão toda da mineração. Mineração, por sua vez, que é sempre pauta em Minas Gerais. Muitas cidades, inclusive, dependem da mineração para sobreviver. Nós estamos até aí com uma barragem na cidade de Santa Bárbara aí, em alerta, né, porque encontraram rachaduras por ali. Mas, enfim, sobre essa questão que voltou os olhos do mundo para Minas Gerais, quais são os projetos do candidato Lula para poder estar de olho, para melhorar essa fonte de economia de Minas Gerais e, consequentemente, também do Brasil? Patrícia, nós precisamos reindustrializar o Brasil. Nenhum país se torna uma grande nação sem indústria. A FIENG sabe disso. E como é que nós vamos resgatar a indústria? Fazendo uma educação da creche até a pós-graduação. Nenhum país do mundo avançou tecnologicamente sem priorizar dinheiro na educação. E Bolsonaro é um assassino. Bloqueou recursos das universidades e dos institutos federais. Cortou dinheiro da merenda escolar. As crianças vão voltar a comer bolacha. É um insensível. Nós vamos ser o pai, o presidente da primeira infância. Nós vamos radicalizar investimento nos institutos federais e na universidade. Nós vamos investir em ciência e ecologia para quê? Não para inventar a roda, não. O Brasil tem os principais commodities do mundo. O Brasil é um país que pode ter 2 ou 3 safras. Nós dominamos a agricultura num clima temperado. Mas nós não precisamos exportar só a soja. Nós podemos exportar óleo, que vai gerar milhões de empregos para os brasileiros. E se a gente exportar proteína vegetal, milhões de empregos e de impostos. Se a gente parar de exportar carne e exportar proteína animal, milhões de empregos. O Brasil tem as terras raras, Minas tem terras raras, tem os minérios mais nobres para o século XXI, que é o lítio, que é da inteligência artificial, que é da bateria, que placas, semicondutores, e temos o nióbio, a melhor liga, o minério que dá a melhor liga. Nós podemos fazer da mineração valor agregado para retornar siderúrgicas e exportar com valor agregado. Mas nós não vamos admitir mineração do século passado. Não terá mais mineração molhada, será seco. As mesmas empresas que exploram a mineração aqui fazem de maneira decente nos países mais civilizados. Mas nós vamos avançar na mineração. Nós podemos fazer do lítio uma experiência. Eu coloquei lá o Instituto Federal em Araçuaí, junto com o presidente Lula. Criamos lá, junto com a Codemig, um laboratório para desenvolver a cadeia do lítio no Vale do Jequitinhonha. Não só exportar o lítio, mas agregar mais valor ainda. Isso tudo passa por uma revolução industrial no país. Nós temos que fazer uma DECTA, um pacto pela soberania nacional, um pacto pela substituição dos componentes que são importados por componentes nacionais. Isso tudo passa por investimento na saúde, na educação, na ciência e tecnologia. É assim que reindustrializa um país. Um país não se torna uma nação sendo um grande banco.
Um país não se torna uma nação sendo uma grande fazenda. Um país se torna uma nação tendo agregação de valores. Quem defende o agronegócio somos nós. Nós defendemos o agronegócio com inteligência, com valor agregado. Nós vamos defender o agronegócio produzindo os componentes no Brasil, como nós queríamos fazer a planta em Uberaba de nitrogenados. Nós não queremos um país dependente de nenhum país do mundo. O Brasil tem condição de produzir todos os seus componentes. Esse é o nosso projeto de país, de nação. O Bolsonaro é decepção. Ficou 4 anos fazendo guerra, fazendo fake news e quer ganhar novamente fazendo fake news e guerra. Ele é despreparado. O projeto que ele pensa sobre o país não resolve o problema da economia dos mais pobres. Então, eu estou muito convencido que nós vamos fazer uma revolução. O presidente Lula fará em 4 anos, 40 anos, e vai, com certeza, saber da sua responsabilidade histórica, e nós estamos muito mais preparados para governar esse país. Deputada, ainda em relação à questão do apoio do governador Romeu Zema ao presidente Jair Bolsonaro, o governador Romeu Zema, inclusive, fez uma postagem nas redes sociais nesta manhã dizendo que o povo não é gado e que, inclusive, já está vacinado contra o PT. Eu queria voltar nesse assunto com o senhor, porque no primeiro turno havia aquela campanha de votos no Luzema. Ainda que o governador não tivesse expressado apoio a nenhum dos 2 candidatos que disputavam ali o primeiro lugar, né, o topo dessa corrida eleitoral, mas a gente sabia que havia uma proximidade do governador com o presidente Jair Bolsonaro. E no segundo turno esse apoio veio de forma explícita, né? Foi o primeiro governador a declarar apoio oficial ao presidente Jair Bolsonaro. E ontem, no ato de campanha do presidente Lula, do ex-presidente Lula, do candidato Lula, ficou muito explícito o descontentamento dele com essa situação. Foi uma ofensiva, inclusive, ao voto ou contra o voto Bolsozema. Depois dessa resposta que o governador Romeu Zema postou nas redes sociais, eu te pergunto se vocês ficaram decepcionados, se vocês tentaram uma aproximação, se o PT tentou de alguma forma uma aproximação com o governador Romeu Zema para trazer esses votos dos eleitores do governador Romeu Zema para o candidato Lula. Quem queria aproximar do presidente Lula antes das eleições é o Zema. Nós não estamos fazendo aproximação de apoio político. O que nós estamos fazendo a aproximação é com os interesses dos mineiros e das mineiras. E o Zema sabe disso. O Zema sabe que o presidente Lula será muito melhor para o governo dele. Eu tenho convicção que a única coisa que leva o Zema a apoiar o Bolsonaro é porque ele quer ser candidato a presidente da República. Então ele aposta no quanto pior, melhor. Para ele ser candidato a presidente da República. Ele esquece que para ele ser candidato a presidente da República, ele precisa resolver os problemas de Minas, que até agora ele fez muito pouco. E quem vai ajudar a resolver os problemas de Minas é quem tem uma concepção correta sobre o papel do Estado. Infelizmente, o Zema está contaminado pelos interesses de parte das elites, que não acredita no papel do Estado, acredita no papel do mercado. Para o mercado financeiro, não precisa ter mercado interno, não precisa ter consumidores, não precisa ter poder de compra, porque não produzem nada. Quem produz a riqueza é produzida pelo trabalho. Então, de fato, o povo mineiro sabe muito e compreende muito que ele é livre para escolher o seu próprio presidente da República. E ele vai escolher aquele que sempre fez por Minas. Daqui poucos dias, as urnas vão comprovar o que eu estou dizendo. O povo de Minas reconhece que o Zema fez alguma coisa do ponto de vista de voltar a pagar em dia, que ele pegou uma conjuntura mais favorável, inclusive graças a uma liminar que o anterior governo conseguiu, do qual o Zema economizou 6 bilhões por ano. A dívida do Estado ampliou. O Zema também não fala a verdade. O Minas hoje é mais devedor. Então, se você olhar para o resultado fiscal de Minas, o Estado está devendo mais. Ele só não paga a União, porque o governo anterior conseguiu essa liminar. E ele vai ter um grave problema, porque ele vai perder bilhões pela irresponsabilidade do Bolsonaro de ter feito uma política nacional de derivados de petróleo. Então, de fato,
Só tem uma saída para Minas. A eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. Só tem uma saída, porque nós vamos repactuar as perdas que os estados terão para salvar as políticas públicas, porque nós não vamos abandonar o povo. Não tem como, a partir do ano que vem, o governador de Minas não ter dinheiro mais para sustentar o Fundeb e a educação. Então vai ter que ter um presidente que acredita na educação. Vai ter que ter um presidente que não vai terceirizar a responsabilidade, que vai matar no peito e vai colocar investimentos, como o Lula falou, porque apoiar a educação não é gasto, é investimento. Então, estou muito tranquilo, sabe? Nós vamos fazer uma bela disputa, nós vamos dialogar direto com os mineiros e eu tenho convicção que nós vamos ampliar a frente em Minas Gerais. Ficou muito conhecido nesta campanha primeiro turno, especialmente pelos embates que travou com os bolsonaristas, André Janones, que obviamente já era um nome forte na política, pela história política dele, mas quando eu falo que ficou mais conhecido, por essas brigas foram protagonizadas principalmente com Nicolas Ferreira, Bruno Engler e o próprio presidente Jair Bolsonaro. Ontem, durante o evento do presidente Lula, ele falou sobre essa coordenação de campanha em Minas Gerais e fez até uma brincadeira com o senhor sobre, com o meu coordenador, né? Não sei se é meu coordenador, algo parecido em relação a isso. Como é a relação do senhor com André Janones? Há uma briga, uma disputa interna aí para essa coordenação, para esse nome que pode ser o mais forte do ex-presidente Lula aqui em Minas Gerais? Não, eu fui reafirmado coordenador da campanha. Eu mesmo convidei pessoalmente o Janones para ajudar na coordenação de redes. Convidei o Alexandre Silveira para ajudar na coordenação assuntos mais federativos, vereadores e municípios, né? Convidei também o André Quintão para compor ali uma coordenação. Fizemos toda uma coordenação regionalizada, né? Então, eu tenho muito orgulho de ter recebido essa missão do presidente Lula e quero compartilhar essa missão com um time, né? São mais de 10 partidos, nós temos uma coordenação colegiada e todos os deputados e deputadas foram eleitos, estão coordenando regionalmente. Então, nós somos um time, nós temos unidade, porque nós temos um grupo que quer reconstruir o país. Então, nesse sentido, é um orgulho poder compartilhar com vários quadros em Minas esta coordenação. O candidato Lula, ele apoiou bastante Alexandre Calil, né? Era o candidato dele para o governo aqui em Minas. Estiveram junto em comícios, enfim. O que faltou para Calil conquistar o eleitorado mineiro? Olha, o Calil era pouco conhecido no interior, né? E geralmente, eu acho que os mineiros sempre dão um palácio para uma linha política e dá outro palácio para outra linha política, né? Minas é uma boa síntese do Brasil. E nesse sentido, os mineiros têm uma escolha muito pessoal do seu voto. Então é evidente que os apoios políticos têm uma importância. Calil chegou a mais de 35%, então teve um apoio importante, tanto do Lula para o Calil quanto para o Calil para o presidente Lula, mas não foram suficientes, né? Como também não será suficiente o Zema apoiar o Bolsonaro. Então isso é o estilo nosso, desta composição plural de conviver com as diferenças. Então é importante que todos que foram eleitos possam fazer o grande debate. Então eu espero que o Zema faça um grande debate, porque da minha parte e da parte do presidente Lula, nós vamos fazer o grande debate. O debate que interessa aos mineiros e aos brasileiros é o que nós vamos fazer. E está evidenciado o que nós vamos fazer. O Bolsonaro teve a oportunidade de fazer, mas ele não trouxe nenhum prego para Minas. Ele não fez nada, ele não fez nada em lugar nenhum. Então, nesse sentido, é óbvio que você tem 2 projetos em curso. E a memória do presidente Lula, o povo tem saudade do tempo do presidente Lula. As pessoas voltaram a passar fome no país que mais exporta alimentos. Tem 60 milhões de pessoas passando fome. Não é normal, essa noite, 10 milhões de crianças ter dormido com fome. Nós tiramos o país do mapa da fome e o Bolsonaro conseguiu voltar o Brasil para o mapa da fome. É o único país do mundo que saiu do mapa da fome e voltou. Ele destruiu o país. Ele conseguiu deixar as pessoas com dificuldade de alimentação, não só aqueles que não têm renda formal, mas os que ganham um salário mínimo, porque ele acabou com o salário mínimo. Ele é o primeiro presidente a entregar um país com um salário mínimo menor do que quando ele entrou. Porque ele é incompetente, ele e o Paulo Guedes.
deixou a inflação corroer o poder de compra do assalariado. 50% dos aposentados ganham um salário mínimo, não está conseguindo comprar remédio, não está conseguindo se alimentar. Por isso que o salário mínimo tem que ter ganho real. Nós aumentamos o salário mínimo em 76% de ganho real por causa da política. Eles destruíram a política. Uma economia que tem 70% dos brasileiros ganham até 2 salários mínimos. Você só consegue fazer a economia crescer se for pelas mãos dos que têm menor renda. E a melhor política de transferência de renda se chama aumentar o salário mínimo com ganho real. E o Bolsonaro destruiu esta política para conversar com meia dúzia de empresários. E é bom para os empresários que o povo tenha poder de compra, porque senão a economia não cresce. A economia, para crescer, as pessoas têm que ter poder de compra, o servidor público, a classe média, o aposentado, o assalariado. Esse é o país que nós já fizemos. Nós não estamos prometendo, nós estamos falando que nós vamos ter que refazer o que nós já fizemos e apontar uma pauta de futuro. A pauta de futuro nossa está bem objetiva. É universalizar a escola de tempo integral, é colocar o jovem para fazer escola técnica, colocar o jovem na universidade, é permitir que tenha uma política para o jovem empreender. Os jovens querem empreender. Nós vamos criar uma política nacional para o empreendedorismo, nós vamos financiar. Fundo perdido. Então, nós temos outra perspectiva. É muito diferente o que nós estamos debatendo nesta campanha do que o Bolsonaro. Na verdade, ele não propõe nada. Ele propõe a ódio, ele propõe intolerância. O país não convive. Isolamento internacional. Propõe essa guerra de costumes que não muda a vida do povo. Então, nós vamos avançar muito. Eu estou muito confiante. Em relação a políticas públicas, né, tem a questão do auxílio. São vários auxílios hoje no Brasil. Vou citar 2 que são os mais conhecidos, vamos dizer assim, que é o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, também tem o Auxílio Gás, enfim. O que fazer para que essas pessoas deixem justamente de receber auxílio? Não tirar delas assim abruptamente, não, mas quais serão as políticas públicas para implementar o emprego, para diminuir, acabar com o desemprego no Brasil, para que as pessoas recobrem a dignidade, porque é muito pouco o auxílio, né? O valor do auxílio dá uma ajuda ali numa emergência, mas o que fazer para poder voltar o crescimento do emprego no país? Então, Patrícia, primeiro, eu acho que o Estado brasileiro é um Estado de quase 10 trilhões de PIB. Arrecada quase 5 trilhões. Manda para o sistema financeiro quase 2 trilhões. O sistema financeiro fica com a maioria da arrecadação dos pobres, porque são os pobres que pagam imposto no país. O Brasil tem 50% de carga tributária de imposto indireto. É um crime, é um roubo. Nós vamos ter que mudar. Estruturalmente, nós temos que mudar o sistema tributário. Nós temos 2 crimes no sistema tributário. Cobrar imposto indireto sobre o consumo do trabalhador e ter o maior imposto corporativo do empresário. Nós não podemos tributar nem trabalho. Nós temos que tributar o lucro, não a folha de pagamento. Nós temos que liberar para empregar pessoas. E nós não podemos tributar o consumo. O consumo volta em desenvolvimento e crescimento. Então, primeiro, eu acho que o Estado tem que ter um princípio. Ou as políticas públicas é capaz de garantir salário, trabalho, renda para o povo brasileiro, ou tem que manter uma Bolsa Família e um auxílio. Um cidadão com renda, em qualquer hipótese, ele é melhor cidadão que o cidadão sem renda. Nós, com Bolsa Família, muitas pessoas se emanciparam. Os filhos estudaram. Nós temos que interditar o ciclo da pobreza e da desigualdade. Como é que nós vamos fazer isso? Se nós pegarmos uma mãe que tem mais filhos, e não pode ser R$600. O valor não pode ser o mesmo valor para todos. Você tem família unifamiliar com uma pessoa e tem família com 5, 6, 8 pessoas. Moram os avós, os pais, 4, 5 crianças. Nós temos que criar uma renda diferenciada para famílias que têm mais filhos, para interromper o ciclo da pobreza e da desigualdade. Olha, Thalita, Viola e Patrícia e os ouvintes. Todo mundo fala que é contra desigualdades. Do Luciano Huck aos socialistas. As elites também são contra a desigualdade. A pandemia, todo mundo fez um movimento no mundo contra a desigualdade. Mas quando você vai dizer como enfrentar as desigualdades, há dissimulações de parte de setores da sociedade. Qual é a dissimulação? Você não pode diagnosticar qual que é o núcleo, qual é o coletivo mais desigual desse país. E sabe quem são as pessoas realmente da extrema pobreza? 50%, Thalita,
são mulheres negras, mãe, solo. Isso não é política identitarista. Isso não é política de costume. Isso é política de direito. 4 séculos de trabalho escravo. Como que nós vamos fazer reparação de danos? Se a gente tiver coragem de interromper esse ciclo da pobreza, da desigualdade. Começa dando condição a essa mãe de alimentar esse filho. Dando condição dessa mãe de empreender, dar crédito para ela. Não é empréstimo, não. Fundo perdido para ela virar empreendedora. As mulheres querem virar empreendedoras. E protegendo a sua criança com tempo integral. Eu fui aqui no Barreiro. Uma mãe falou comigo o seguinte: deputado, universaliza a escola de tempo integral. Estava com uma filha de 8 anos. Eu não quero que ela tenha o mesmo futuro do meu filho, que ao sair para trabalhar para ganhar 1.200, contando ganhar R$1.000, eu não tive R$500 para pagar alguém para tomar conta. E a milícia que é aliada ao Bolsonaro, que fica roubando pobre na periferia, o crime organizado, os traficantes, fizeram ele de aviãozinho e ele morreu. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Nós tínhamos o Brasil Carioso, que nós dávamos para os prefeitos, para os governadores, 50% a mais no Fundeb, para colocar as crianças do Bolsa Família para estudar de tempo integral. O Bolsonaro acabou. Juntou com a Michele Bolsonaro, e criou o Brasil Carioso, que não liberou um centavo e acabou com o Brasil Carioso. Acabaram com a universalização da escola de tempo integral. Então, Patrícia, esse governo é uma falácia. Esse governo não tem autoridade. Esse governo não é cristão, porque cristão é proteger as famílias. Ser cristão é proteger as crianças. Ser cristão é defender as instituições e a democracia. Ser cristão é respeitar a diversidade desse país. Ser cristão é ter tolerância. Então, eu que vim da pastoral, da juventude, de grupo de oração, eu sou um cristão, mas um cristão que quer um mundo diferente. Um cristão que quer que tenha oportunidade. Um cristão que quer proteger essa filha dessa senhora, que quer trabalhar, quer empreender. Então nós temos que proteger a criança com a escola de tempo integral, temos que dar para ela uma renda e temos que fazer ela virar empreendedora com política de microcrédito. Então esse é o país que eu acredito. Nós estamos conversando com o deputado federal reeleito Reginaldo Lopes. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, são perguntas objetivas com respostas objetivas, um ping-pong. O senhor já conhece o quadro. Para a gente começar, o PT de hoje. Vai apresentar uma proposta de futuro. Será um partido moderno e que vai fazer esse Brasil ser feliz de novo. A polarização política. Sempre existiu. O que nunca existiu foi o ódio que o Bolsonaro implementou na política brasileira. Lula em Minas Gerais. Vai ser o próximo presidente da República pelas mãos dos mineiros e das mineiras. O maior desafio do segundo turno. Dialogar com todos os setores e mostrar que nós fizemos no passado, vamos reconstruir o Brasil e vamos apontar o futuro. A prioridade do Brasil hoje. Educação. Universalizar a educação básica no processo de alfabetização das crianças até 8 anos e fazer um pacto com os governadores para fazer a escola de tempo integral para a juventude ter uma formação empreendedora. A prioridade de Minas. Educação, somando a um plano de obras públicas, porque o Brasil, Minas é um pequeno Brasil, o país da logística precisa resolver o seu problema rodoviário e ferroviário. Deputado federal reeleito Reginaldo Lopes foi o nosso candidato, aliás, foi o nosso convidado de hoje. Obrigada, deputado. Ótimo dia para o senhor. Thalita e Patrícia e Viola, muito obrigado. Obrigada, até a próxima, deputado.